Olá, amados irmãos, que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo continue a ser derramado na sua vida, na vida da sua família, na vida de todos que estão ao seu redor. Estamos aqui mais uma vez, né, para mais um sermão, e hoje é um sermão especial porque é o meu sermão de prática de pregação do seminário, o meu último sermão de prova. E este sermão estarei enviando também para a minha igreja e para o meu professor, para os meus amigos de seminário, para que eu possa ser avaliado. E desde já deixo aqui os meus agradecimentos. Primeiramente, queria agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida em nesses 4 anos. E também agradeço a Deus pela vida da minha esposa, que caminhou comigo, que abriu mão de muitas coisas para que eu possa ter ido ao seminário, para tudo que estão acontecendo em nossas vidas. Deixo aqui o meu agradecimento, meu amor por ela, por tudo que ela tem feito por nós e pelo que Deus tem colocado em nossas vidas. Agradeço a toda a minha família, meus pais, meus irmãos, os meus familiares, por todo o carinho e toda a compreensão em relação à mudança, né, das nossas vidas. Também agradeço a minha família da fé, a Igreja Presbiteriana de Pederneiras, uma igreja que estou desde o meu nascimento. Louvo a Deus pela vida da minha igreja, onde eu cresci, onde eu nasci, onde Deus me chamou e onde Deus me ensinou que é ser um verdadeiro cristão. Agradeço ao meu tutor, o pastor Ismar, ao conselho da igreja, a você, meu irmão, que de alguma maneira, em suas orações, em suas contribuições, tem ajudado não só a minha vida, a vida da minha esposa e o reino de Deus. Né? Que Deus abençoe a sua vida. E também deixo aqui meu agradecimento ao nosso professor de prática e pregação, por todo o seu carinho e apoio, o reverendo Juliano, e também a minha turma do seminário, o 4º ano de 2021. Pessoal, estou morrendo de saudade de vocês, dos nossos momentos. Antes de ir para o seminário, eu orava para que Deus me desse uma sala de pessoas cristãs verdadeiras, de homens que estavam ali mesmo para cumprir aquilo que Deus queria da vida deles. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela amizade de vocês, pelo carinho de todos com a minha pessoa. Saiba que eu morro de vontade de abraçar vocês, né, mais uma vez, e oro para que isso aconteça logo, para que logo possamos estar juntos e celebrarmos, né, tudo que Deus tem feito em nossas vidas. E, irmãos, caminhando, nós vamos para o sermão. Como eu disse, é um sermão que vai ser avaliado, mas é um sermão que também vem tocar aos nossos corações, como tocou meu coração, que ele também venha tocar o seu coração. Então vamos orar para nós iniciarmos este momento. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor tem nos capacitado para aquilo que o Senhor quer de nós. Louvo pela vida da Igreja Presbiteriana de Pederneiras, louvo pela vida dos meus amigos seminaristas, do professor Juliano. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor proporcionou para as nossas vidas. E peço que agora o Senhor abra os nossos corações para receber a tua palavra, para que o Senhor derrame o teu bálsamo sobre nós e nos ensine a sermos diferentes neste mundo que precisa de homens e mulheres, de verdadeiros cristãos que buscam o Senhor. É isso que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém. Meus irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Miqueias. Nós leremos no capítulo 6, o versículo 8. O livro do profeta Miqueias 6, capítulo 6, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Ele te declarou, ó homem, o que é bom é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época difícil, uma época de pandemia, por isso que esse sermão está sendo gravado, não está sendo feito no seminário. Muitas mortes, muitos de nós perdemos pessoas que amamos, entes queridos, vivemos o luto, e isso tem nos acometido desde março do ano passado.
É algo que chegou, a pandemia chegou de repente, nós vemos uma grande comoção no início, hospitais de campanha, compras de respiradores, de aparelhos, e uma comoção, as pessoas se sensibilizando com tudo, mas nós vemos que isso não durou por muito tempo, porque nós começamos a ver a corrupção adentrando neste meio com as compras de pessoas ganhando, políticos ganhando dinheiro com vendas de, de aparelhos, com os hospitais de campanha. E agora que há um mês atrás nós passamos por uma grande dificuldade, muitas coisas dessas nós não tínhamos mais. Muitos hospitais já não estavam mais aí levantados para cuidar das pessoas. E, e muitos, essa comoção, né, foi se perdendo com o tempo. Muitos já não estavam mais olhando para isso como algo tão cruel como estava acontecendo. Muitos até diziam que era somente uma gripezinha ou algo que não ia afetar a todos. E nós vemos aí com o tempo que as coisas foram diferentes. Nós temos muitas mortes diárias, ainda muitas pessoas estão perdendo as suas vidas por causa deste vírus cruel, deste vírus que tem afetado as pessoas. E um tempinho atrás eu vi uma postagem da Selma Nogueira, ela é esposa do cantor cristão Estênio Marcios. Ela disse assim: o problema de nós cristãos é que abrimos as portas e as janelas de nossas casas para que as coisas normais do mundo entrem aos poucos em nossos lares. Assim, coisas que nós, como cristãos, deveríamos abominar e não fazer parte de nossas vidas se tornam normais e acaba nos afastando de Deus. Eu me lembrei dessa postagem, pois infelizmente nós vimos que o povo de Deus, que deveria agir de maneira diferente em situações como essa que nós estamos vivendo, em meio de uma pandemia, que deixaram de fazer as coisas que agradam a Deus. E entra nesse individualismo que nós vemos nos nossos tempos. As pessoas já não agem mais com amor, com a justiça verdadeira, não agem com misericórdia. E as pessoas têm se afastado, vivendo uma vida de desobediência para Deus e levantando bandeiras partidárias, ideológicas, defendendo políticos, defendendo celebridades e se esquecendo de defender, não de defender, mas de levantar a bandeira que deve ser levantada. Ao invés de agirmos diferente, estamos vivendo de uma maneira individual. Muitas igrejas também pensaram somente em seus arraiais, continuaram até com cultos cheios de crentes, não seguindo os protocolos que foram exigidos, pessoas agindo, líderes cristãos agindo conforme seus corações para que as contribuições não caiam, ou para que também levantem coisas dizendo que Deus não vai deixar essas coisas atingir aos cristãos. E nós vimos muitos crentes fiéis perdendo as suas vidas para este vírus tão cruel. Tão cruel. E ao invés de nós sermos diferentes, ao invés de levarmos as pessoas a se aproximarem de Deus, nós temos sido diferentes de uma forma errada. Não levando quem Deus é verdadeiramente, quem Cristo é verdadeiramente para as pessoas. E isso não vem de hoje. Isso vem do coração do homem desde o Jardim do Éden. E é isso que eu queria trazer hoje no livro do profeta Miqueias, que isso também veio desde aquela época. Miqueias, ele foi um profeta contemporâneo de Isaías, e ele também, como Isaías, profetizou em Judá. E no Reino do Norte, ele também é contemporâneo do profeta Oséias e Amós. Nós devemos lembrar que existia o reino de Judá e o reino do norte. Antigamente era somente Israel, quando Saul foi rei, Davi foi rei, mas no fim do reinado de Salomão, por ele ter se desviado dos caminhos do Senhor, Deus separou o reino de Israel. Então ficou o reino de Judá, conforme Deus havia prometido a Davi, e o reino do norte, que é onde a capital era Samaria, e no reino de Judá a capital era Jerusalém. Então havia dois reinos, por isso que nós vemos muitas vezes nos evangelhos
aquela picuinha do povo de Judá contra os de Samaria, porque isso vem desde essa época do rompimento e por causa do pecado que atingiu o reino de Israel. O reino do norte foi um reino muito mais, onde os seus líderes, os seus reis eram muito mais pecaminosos, então foi um reino que ruiu. E o profeta Miqueias, ele utilizou como exemplo, para que o povo de Judá abrisse os seus olhos, ele usou o reino do norte como exemplo para o povo de Judá, mostrando que como o reino do norte vivia, o reino de Judá estava vivendo do mesmo jeito e iria sofrer as mesmas consequências porque estava desagradando a Deus. Ele pregou, como eu disse, na mesma época de Isaías, mas ele era um profeta interiorano. Ele pregou nas cidades, no fundo do interior de Judá. Já Isaías pregou em Jerusalém, nas cidades mais centrais do reino de Judá. Como eu disse, ele pregou sobre o povo de Israel, sobre o contraste que tinha lá no reino entre os pobres, entre os ricos e os pobres, sobre toda a opressão, a exploração, as atitudes errôneas dos líderes religiosos, porque os líderes religiosos viviam uma vida de falso profeta, pois eles eram gananciosos e pensavam somente em dinheiro, em agradar os seus corações. E por causa disso, o povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Deus estava caminhando para uma decadência, uma decadência profunda. No primeiro capítulo, nós vemos assim, ao decorrer dos capítulos do livro de Miqueias, ele começa a nos mostrar que o povo começou a ser um povo idólatra a partir dos seus líderes, que idolatravam outros deuses de acordo com os seus corações, de acordo com as suas preferências ou de acordo com as suas necessidades, né? E também eles tinham uma autoidolatria, né? Porque eles queriam fazer aquilo que os seus corações queriam. Havia muita cobiça, o povo era muito ganancioso, queria muito aquilo que era dos outros, que eles achavam que era bom. Aquilo que não era deles, eles queriam para eles. E o profeta aqui, Miqueias, mostra que Judá via que o povo de Israel estava sofrendo por causa dessas atitudes e eles deveriam mudar as suas vidas. Não serem assim. O povo de Deus estava vivendo uma decadência, pois os líderes estavam agindo como canibais. Eles exploravam o povo e levavam o povo ao erro. Israel estava sofrendo, pois todos os reis de Israel viviam se afastando de Deus. Já no reino de Judá, tinha alguns reis que eram fiéis. O rei Jotão, que era um dos reis da época que Miqueias profetizou, o rei Jotão foi um rei que era fiel a Deus. Acaz já não foi um rei, já era um rei idólatra, que não olhava para Deus. E o rei Ezequias, que foi o último rei que reinou também na época que Israel foi tomada pela Síria, era um rei que estava vivendo de uma forma errada e ele estava prestes também, Judá estava prestes a ser invadido pela Síria, mas Ezequias se entregou, pediu perdão a Deus e voltou a ser fiel ao Senhor, e isso não aconteceu naquele momento. Mas nós víamos que os líderes daquela época levavam o povo ao pecado, porque eles exploravam o povo. E assim o povo estava vivendo em uma decadência. Eles viviam em uma decadência porque eles também davam ouvidos a falsos profetas, aqueles que queriam usurpar seus dinheiros, que profetizavam por dinheiro e ainda falavam que o Senhor tinha abandonado, o Senhor não estava mais no meio deles. Esses profetas estavam afastando o povo do Senhor ao invés de trazer eles para o Senhor, e levando o povo cada vez mais para o pecado. Os líderes religiosos pregavam por conveniência aquilo que os seus corações queriam e não queriam, mas não ouviam mais a voz de Deus. E Jerusalém se tornaria ruínas por causa dos falsos profetas.
E assim o povo de Deus estava se afastando, estava caindo em uma decadência profunda, porque eles também tinham esquecido quem Deus era. Tinham se esquecido o que Deus tinha feito. Se esqueceram que Deus tinha os livrado da escravidão do Egito e tinha levado eles até a terra prometida. Eles se esqueceram dos grandes feitos de Deus na vida deles e por isso eles andavam uma grande decadência. Os líderes tiravam proveito do povo, aceitavam subornos, não havia mais justiça no meio do povo. As pessoas agiam de acordo com seus corações, com os seus desejos. Não havia mais a misericórdia e o amor ao próximo. E eles não andavam mais com Deus. Miqueias diz que os homens, não haviam entre os homens um que seja reto. O povo de Israel estava numa decadência profunda. E hoje nós vimos em nossa sociedade que mesmo em meio a esse grande problema, a grande pandemia que nós estamos vivendo, nós vemos que o povo ainda caminha para uma decadência profunda. Como eu trouxe no início, a pandemia, que era algo que poderia nos unir, que poderia nos ajudar a lutarmos juntos, muitas vezes, em muitos momentos, nos afastou. Nós vemos no nosso dia a dia que há sempre alguém querendo tirar proveito de alguma coisa, querendo sair ganhando, mesmo que o outro esteja perdendo ou que o outro esteja sofrendo alguma consequência. As pessoas não ligam mais se os seus atos afetam os outros. Não, a insensibilidade tem tomado conta dos nossos corações. Os números de mortes muitas vezes não nos assustam mais, viraram só números, só números. O povo hoje está caminhando para essa decadência. E nós vemos isso que na nossa geração é uma geração individualista, uma geração que olha só para o seu próprio umbigo, uma geração que não quer mais olhar para os outros. Uma geração que não está nem aí para as pessoas e não é de hoje. Não sei se você se lembra, em 2018, 2019, com a greve dos caminhoneiros. Quando isso aconteceu, nós vimos pessoas guardando alimentos, estocando gás, estocando um monte de coisa. Isso não aconteceu na pandemia porque as coisas estão muito caras. Os valores foram muito altos das coisas. Então as pessoas não puderam fazer isso. Mas as pessoas estão pensando somente em si, somente no máximo na sua família que está ao seu redor ali. No máximo. E eu também não quero ficar batendo na tecla da política corrupta que nós temos hoje, onde nós vemos um governo federal, estadual que busca interesses políticos e não o bem das pessoas. O partidarismo tomou conta da nossa nação de uma maneira nojenta, de uma maneira triste, que tem levado o povo a uma decadência. E mais uma vez vemos líderes enriquecendo quando o povo está passando fome. Infelizmente vemos uma decadência profunda do povo, que tem atingido a vida daqueles que deveriam ser diferentes de nós. A decadência tem atingido a vida da igreja, líderes cristãos que não estão nem aí com o próximo. As suas igrejas continuaram com cultos cheios, como eu disse, líderes levantando bandeiras partidárias de todos os lados. O negócio é criticar a política e assim se esquecem de arregaçar as suas mangas e partir para o trabalho, levar o amor, levar ao necessitado as coisas que eles estão necessitando, trabalhar em prol do povo, levar o evangelho. Mas não, nós temos olhado somente para nós, para os nossos problemas, para o nosso umbigo. Hoje, as pessoas não conseguem ver mais a diferença entre nós. Não conseguem ver a diferença nos cristãos na atitude. Se você não fala que você é cristão, as pessoas muitas vezes não vão nem saber. Porque se as pessoas olham suas redes sociais, o que você posta, muitas vezes não diz que você é cristão. Porque muitas vezes as bandeiras que você defende não são bandeiras que um cristão deve ou possa defender. Eu me lembro de um filme dos irmãos, produzido pelos irmãos Kendrick,
que é os que fizeram Desafio dos Gigantes, Os Corajosos, O Quarto de Guerra. É um dos últimos filmes que eles fizeram que se chamam Mais Que Vencedores, onde um treinador de cross country, o treinador Harrison, ele é feito para um homem faz uma pergunta para ele de quem ele era. E aí o professor Harrison escolhe o seu currículo. Não, eu sou um treinador de cross country, um treinador de futebol, um treinador de basquete, eu sou um cidadão, um pai de família, um filho, um marido. E pensou e por último ele disse, como se tivesse faltando algo, eu sou cristão. Meus irmãos, é isso que hoje nós temos vivido como cristãos. Nós nos esquecemos de mostrar com as nossas atitudes que nós somos cristãos, nós somos tudo, e só por último cristãos. E por isso que hoje, como o povo de Israel caminhava para uma decadência, nós estamos caminhando para essa decadência. Porque nossos líderes e nós nos esquecemos de lutar e temos nos afastado de Deus. Nós, como líderes, eu falo isso também para nós seminaristas, futuros pastores, temos que apontar os erros das coisas que estão acontecendo dentro da igreja, dos pecados, daquilo que tem tomado conta do coração das pessoas dentro da igreja. Nós vemos aí muitas pessoas entrando em intrigas e vivendo vidas pecaminosas, a lascívia tomando conta do coração de homens e de mulheres, pornografia entrando dentro da vida dos nossos fiéis, causando separações, divórcios e muitas coisas que ferem o coração porque as pessoas não têm olhado para o pecado como se deve olhar. E nós, por conveniência, muitas vezes não queremos apontar o pecado porque nós estamos pensando pelo bem financeiro da igreja ou porque, não, vamos levar com a barriga que do jeito que está a gente consegue caminhar. E por isso que hoje nós vivemos uma decadência. Caminhamos para uma decadência profunda. E Miqueias alerta ao povo de Deus para que eles mudem as suas vidas. O Senhor quer que eles sejam justos. O Senhor quer que eles amem a misericórdia. O Senhor quer que eles obedeçam a Deus. Então Deus derrama sobre o povo de Judá, o povo de Israel, a sua compaixão. Miqueias mostra que Deus perdoa a iniquidade do povo e lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele limpa o coração do povo e no seu livro ele demonstra isso, ele traz a lembrança do povo tudo que o Senhor já havia feito, que o Senhor os livrou da escravidão, que o Senhor tinha compaixão deles. Deus derrama sua compaixão no seu povo e ele promete restauração e promete que ele vai estar à frente do povo nas lutas. Ele vai estar à frente do povo nas dificuldades. Deus, ele derrama sua compaixão e promete um reino glorioso, promete uma vitória final de salvação. Mesmo o povo vivendo de uma maneira pecaminosa, Deus derrama sua compaixão. Deus derrama sua compaixão a um povo pecador, a um povo corrompido, um povo cheio de pecados. E ele faz a promessa da vinda do Messias, que iria redimir o povo, que iria mudar a história daquela nação. E de Belém e Efrata sairá aquele que reinará em Israel. O Senhor não irá reter a sua ira para sempre e terá compaixão de nós e lançará nossos pecados à beira do abismo. E para isso ele enviou o seu Filho unigênito para nos salvar. Deus se fez homem, se humilhou a partir do seu Filho Jesus, que veio ao mundo, caminhou entre nós, Cordeiro Santo, perfeito. E com ele nós aprendemos os evangelhos, que ele veio ao mundo, ele nos ensinou a viver de forma justa, a sermos misericordiosos, a andarmos com Deus de maneira fiel.
E ele foi justo, ele foi perfeito, misericordioso, obediente ao Pai, que se entregou numa cruz. Ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado por causa dos meus pecados, dos seus pecados. Ele morreu na minha cruz, na sua cruz. Mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou e hoje ele vive está. Ele vive está. Ele subiu aos céus e deixou o Consolador, que vai nos fortalecer para nos ajudar a sermos diferentes. Para que na sua volta possamos ir junto com ele para o novo céu e nova terra. Deus, através de Jesus Cristo, demonstra sua compaixão para conosco. Deus demonstra sua compaixão para as nossas vidas através de Jesus. Jesus, ele veio ao mundo e nos ensinou através de suas palavras e suas ações como nós devíamos viver. Deus, ele teve compaixão de nós, mesmo o seu filho, sendo puro e perfeito, ele se fez pecado. Ele levou os nossos pecados sobre os seus ombros. Deus teve compaixão de nós, pois nos dá a esperança da vida eterna através da morte e da ressurreição de Cristo. Deus teve compaixão de nós, pois não nos deixou só. Deixou o seu Santo Espírito para nos fortalecer até a volta de Cristo. E agora nós temos que buscar e viver uma vida diferente e ensinar as pessoas a viver de formas diferentes. Mostrar o porquê que nós somos diferentes. Porque existe um Deus que tem compaixão de nós, que perdoa as nossas falhas e que enviou o seu Filho para morrer por nós. E assim como Miqueias mostrou ao povo de Judá que o Senhor pede que sejam justos, que amem a misericórdia, que andem humildemente com Deus, isso também se torna real para nós, para mim e para você. Pois como eu disse, Jesus nos ensinou com sua vida, Jesus nos mostrou que Ele é o alvo do nosso exemplo, que nós devemos seguir os seus ensinamentos. Devemos amar a misericórdia. Como fazemos isso? Apontando o dedo uns para os outros? Devemos viver, praticar a justiça. Como devemos praticar a justiça? Apontando os dedos uns para os outros? Praticar a justiça é ser justo em tudo. É devolver o troco certo. Mesmo que o troco veio errado, devolver o dinheiro para a pessoa. É não querer tirar proveito das situações. É não querer sair ganhando em tudo. É não tirar vantagem das pessoas. É não querer defender os seus erros com mentiras. É ser justo, é ser verdadeiro, é ser fiel. Nós devemos amar a misericórdia. Nós devemos olhar para as pessoas com amor. É isso que está faltando. Nós devemos ter mais empatia, nos colocar no lugar das pessoas, sofrer junto com elas. Devemos nos sacrificar para aqueles que precisam de nós. Não devemos guardar rancor das pessoas que fazem coisas más para nós. Nós devemos liberar o perdão. Nós devemos perdoar as pessoas que fazem mal para nós. Como o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos, se depender de vós, tende paz. Nós não devemos ser gasolina no meio do fogo, mas sim água. Nós devemos levar a paz, o amor e a misericórdia. E devemos também andar humildemente com Deus. Sabemos que devemos ser obedientes a Deus. E como nós sabemos o que Deus quer de nós, temos uma vida de meditação na palavra de Deus. Viver uma vida fiel e regrada nas Escrituras. Porque é as Escrituras que nos mostram aquilo que Deus quer de nós, nos mostra quem Deus é, nos mostra o que Deus fez, nos mostra que Deus foi cheio de compaixão para conosco, pecadores, e enviou o seu Filho Jesus, que nos ensinou a ser assim. Os evangelhos nos mostram o que nós devemos ser, como nós devemos ser, iguais a Jesus. A Jesus. Meus irmãos, nós não devemos viver de forma individual. Não viva olhando
para o seu irmão para saber como ele vive, se ele vive de maneira certa ou se ele vive de maneira errada. Você tem que viver de maneira correta. Você tem que ser justo, misericordioso, ser humilde perante Deus para que as pessoas conheçam a Cristo através da sua vida. Através da sua vida. Porque Jesus morreu por você, ele morreu por mim, por causa da compaixão de Deus, e por isso nós temos que ser diferentes. Naquele filme que eu disse, Mais Que Vencedores, aquela frase no começo, aquela pergunta que o cara faz para ele no começo do filme, e ele passa por muitas coisas durante todo o filme, e no final este homem pergunta novamente para ele quem você é. Aí ele diz rapidamente: eu sou cristão. E o cara fala assim: mas mais nada? Ele: não, porque o resto, só isso me basta. Eu sendo cristão, eu vou ser o melhor de tudo, em tudo que eu for fazer. Porque eu vou buscar ser diferente. Eu vou buscar ser cristão, independente do que eu faça. Meus irmãos, nós vimos que o povo de Deus estava na decadência lá em Israel. Pois eles viviam longe de Deus. Eles queriam ser autônomos de Deus. Separados. E esse perigo tem tomado conta de nós. Porque nós, por muitas vezes, nesse espírito individualista, queremos nos afastar de Deus. Estamos também caminhando por uma decadência. Mas Deus, ele foi cheio de misericórdia e derramou sua compaixão na minha vida, na sua vida, que nos enviou Jesus Cristo, porque nós não somos capazes de pagar o preço do pecado. Deus se fez homem em Jesus, pagou o preço por mim e por você. E eu desafio a você, me desafio neste momento, faça a diferença em todo lugar que você estiver. Lembre-se que você é um cristão. Mesmo que as pessoas ao seu redor sejam injustas, busque ser justo. Mesmo que você seja alvo de gozação das pessoas. Mesmo no mundo, mesmo que ao seu redor há uma falta de empatia, de amor ao próximo, de se colocar no lugar do outro. Uma insensibilidade tem tomado conta dos corações das pessoas. Você busque, ame a misericórdia. Seja misericordioso. Leve o amor, leve a paz. E por último, que o guia da sua vida não seja as redes sociais, os políticos que você defende, as pessoas que você segue, mas que o seu guia seja Deus através da sua palavra, através de Jesus Cristo. Sejam justos, misericordiosos e obedientes a Deus, para que Jesus seja reconhecido através de nós. Que Deus nos ajude a sermos diferentes e que Ele nos dê força nessa caminhada, que possamos caminhar para a glória e não mais para a decadência. Que Deus te abençoe, saudade de todos, um grande abraço, um grande beijo no coração de vocês. Que a paz do Senhor seja sempre derramada em nossas vidas. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.